A graça e a paz, em nome de Jesus, que Deus te abençoe de uma forma poderosa. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Felipe Soares. E nesse canal nós compartilhamos orações, mensagens de fé e esperança e estudos bíblicos. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, que é os 7 maiores erros que muitos cometem ao estudar a palavra de Deus. Mas antes de irmos para o vídeo, eu peço para você que não é inscrito no canal, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo dessa série de estudos bíblicos. E também aí na descrição do nosso vídeo você tem acesso ao nosso livro em formato e-book, nosso livro digital, Manual do Estudante da Bíblia, ao qual você pode adquirir e estar se aprofundando um pouco mais no conhecimento da palavra de Deus. Vamos para a tela e vamos aprender quais são esses 7 erros que muitos cometem ao estudar a palavra de Deus. Então, meus irmãos, vamos dar início ao nosso estudo desse vídeo, os 7 erros que muitos cometem ao ler a Bíblia. Nós temos que entender, meus irmãos, que muitas pessoas, elas leem a Bíblia todos os dias, mas poucos entendem corretamente o que está lendo. Outros até conhecem versículos, mas vivem confusos, frustrados e até feridos espiritualmente. E a gente percebe que isso acontece porque existem erros graves na forma de ler a Bíblia. Erros que muitas vezes distorcem o texto, enfraquecem a fé e produzem doutrinas falsas, doutrinas equivocadas, erradas, que acabam trazendo, no lugar de bênção, morte espiritual na vida de muitas pessoas. E aí, falando desses erros, o primeiro erro que nós precisamos destacar é ler a Bíblia sem orar. O primeiro erro é nós abrirmos o texto da palavra de Deus sem depender totalmente do Espírito Santo. A Bíblia, ela não é, meus irmãos, um livro comum, somente um livro meramente informativo. Ela é a revelação espiritual de Deus ao homem. Jesus ele diz o quê? As palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Então, muitos estudam a palavra de Deus sem oração. E sem oração, a leitura se torna mecânica, intelectual e fria. Orar antes de ler não é um ritual, é dependência de Deus. Então, esse é o primeiro erro que muitos cometem. O segundo erro é ler versículos isolados, versículos fora do contexto. Esse é um dos erros mais comuns que tem daqueles que fazem a leitura das Escrituras. A pessoa ela lê um versículo solto e constrói muitas vezes uma doutrina inteira em cima dele. Texto sem contexto vira pretexto. A Bíblia, nós precisamos entender que ela foi escrita em capítulos, em livros, dentro de um contexto histórico, cultural, literário. Ignorar isso gera confusão, gera má interpretação e falsas doutrinas que acabam gerando morte na vida espiritual daqueles que assim fazem com a palavra de Deus. O terceiro erro, meus irmãos, muito comum também, é ler a Bíblia para confirmar opiniões pessoais. Muitos eles não leem a Bíblia para aprender, eles leem para provar que já estão certos. Eles não perguntam o que Deus está dizendo, mas onde está o versículo que concorda comigo. Então a gente sabe que tem pessoas que elas já vão ler a palavra de Deus não para serem moldadas pela palavra de Deus, mas sim para moldar a palavra de Deus às suas opiniões próprias. Quando fazemos isso, nós deixamos de ser discípulos e nos tornamos juízes do texto. A Bíblia não existe para nos confirmar, ela existe para nos confrontar e nos transformar. Quarto erro, meus irmãos, que muitos cometem é ignorar o contexto histórico e cultural. A Bíblia foi escrita em línguas antigas, em culturas diferentes, para povos específicos. Então a gente tem que entender, a Bíblia foi escrita em hebraico, em aramaico, em grego, em diferentes culturas, para povos específicos. Ignorar isso leva às aplicações erradas. Nem tudo foi escrito diretamente para nós, mas tudo foi escrito para o nosso ensino. Então nós precisamos saber distinguir o que é para nós e o que não é para nós, o que era para a época que foi escrito e o que se estende aos nossos dias e serve como doutrina para as nossas vidas. E aí nós vamos ver o quinto erro, que é ler a Bíblia sem considerar o todo das Escrituras. Outro erro grave é interpretar um texto isoladamente sem considerar o restante da Bíblia. A Escritura interpreta a
própria Escritura. Como nós vimos no erro anterior, texto fora do contexto gera pretexto. E muitas vezes, para podermos compreender o todo das Escrituras, não basta somente ler o capítulo e o versículo. Muitas vezes nós precisamos ler todo o livro e considerar também a Bíblia como um todo. Deus não se contradiz, uma doutrina verdadeira harmoniza com toda a Bíblia, não se sustenta em um único texto. Quando ignoramos isso, surgem heresias, extremos e falsos ensinos, meus irmãos. O sexto erro que muitos cometem também é transformar a Bíblia em um livro somente de promessas pessoais. Muitos leem a Bíblia apenas para prosperar, receber bênção, resolver problemas imediatos e ignoram o chamado ao arrependimento, à santidade, à cruz. A Bíblia não foi escrita para alimentar o ego, mas para formar discípulos de Cristo. Tome muito cuidado com a falsa teologia dos nossos dias, que muitos vão à casa do Senhor e leem a Bíblia somente para adquirir coisas pessoais, prazeres, bênçãos, prosperidades e se esquecem. A palavra de Deus nos confronta ao arrependimento para gerar santidade, para gerar conversão, novo nascimento e salvação. E o sétimo erro, meus irmãos, o mais grave de todos, é ler a Bíblia sem deixar que ela transforme a sua vida. Este é o erro mais perigoso de todos: ler, conhecer, citar, ensinar, mas não obedecer. Jesus disse: se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Conhecimento bíblico sem transformação endurece o coração, produz orgulho espiritual, afasta você da vontade de Deus. Esse erro não gera ignorância, gera auto-engano e te leva à perdição. Nós precisamos entender, meus irmãos, a Bíblia não foi dada apenas para ser lida, mas para ser vivida. O mais perigoso não é não conhecer a palavra, é conhecê-la e não obedecê-la. Agora eu te pergunto, qual desses erros você mais vê acontecer nos dias de hoje? Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, compartilha para abençoar mais uma vida. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. Aí na descrição do vídeo você pode conhecer o nosso manual do estudante da Bíblia. Um manual profundo, tremendo, que vai te guiar passo a passo e vai te ensinar a ter profundidade nas Escrituras. Clica aí no link da descrição, adquira o manual do estudante da Bíblia e seja abençoado no poderoso nome de Jesus. Eu te espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Graça e paz.